Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente está dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Essa parte de metrologia 3D, né? Metrologia ligada à parte aí de projeção de perfil. Hoje a gente vai estar justamente falando sobre algumas características, né? Que levam em consideração aí como é que funciona, né? Essa parte da metrologia ligada à análise geométrica, né? De elementos, né? Exemplo, aqui a gente tem um modelo, né, como a gente tinha visto no último vídeo, né, mostrando aqui o modelo desenho, né, da peça ser medida. Né. Aqui a gente tem justamente no simulador, né, a peça sendo projetada, né, aqui no projetor de perfil. Né, e a gente vê justamente que quando a gente movimenta a peça, né, as coordenadas aqui dos eixos X e Y vão deslocando de acordo com o movimento que vai sendo feito na mesa. Né. Ou seja, essa base aqui, nessa parte aqui, total, ela representa justamente uma mesa, o qual a gente pode estar movimentando ela nesses manípulos, né? Tanto para o eixo como para o outro, tanto de forma positiva como de forma negativa, dependendo da localização que você venha a indicar, né? Então você tem ali o elemento, né, que é projetado ali no perfil, e justamente você pode estar fazendo aí esse tipo de manipulação, né? Agora vamos analisar o seguinte, né? Exemplo, para fazer uma medida, uma análise, né, de uma medida de um elemento circular como esse aqui, a gente precisaria de pelo menos 3 pontos. Né? Ou seja, a gente precisa fazer o alinhamento, né, do localizador, né, justamente em 3 periferias, né, onde cada uma vai ter respectivamente um ponto X e Y, né, específico. Né? Então teria aqui exemplo X e Y1. Né, vamos supor que a gente marcou aqui. Aqui seria o X e Y2. E aqui seria o ponto X e Y3. Ou seja, a gente precisaria de pelo menos 3 pontos para que o software, né, ele consiga fazer o encadeamento desses 3 pontos e, consequentemente, criar um elemento circular. Né? Ou seja, com esse encadeamento dos 3 pontos, ele criaria justamente esse elemento circular e a gente teria aí de fato, né, a indicação do valor desse elemento. Né? Então aí a gente teria de fato ali a relação do diâmetro dele. Então vamos simular para a gente verificar essa verificação circular, né, a medida do diâmetro. Então vamos lá para o simulador. Bom, eu não preciso zerar os eixos, né? Veja que eu estou movimentando aqui, X e Y está deslocando. Eu vou vir aqui numa borda qualquer. Né? É importante fazer a indicação de qual tipo de elemento você está querendo verificar. Né? Por exemplo, você pode fazer encadeamento de pontos e fazer uma análise de figura geral, que é uma linha, o círculo, né? Que é o que nos interessa. Uma medição direta, ângulo, 90 graus, enfim. Vou selecionar aqui o elemento circular, né? E, como eu disse, para o elemento circular, um detalhe importante, a gente verificou agora há pouco 3 pontos, mas eu posso fazer com mais de 3 pontos. Quantos mais pontos, mais preciso. Né? Muitos sistemas, né, de análise de controle de qualidade trabalham ali com 3 a 5 pontos, né? Porque também cada ponto a mais que você coloca no processo, né, levando em consideração a estratégia metrológica analisada, você também tem que entender que isso aí faz com que você tenha um tempo maior, né, de análise. Né? E tempo pode ser algo que você possa ser algo que você não tem ali tão disponível. Né? Agora, obviamente, vai ficar muito ligado ali à estratégia de controle. Então, vamos definir aqui esse primeiro ponto. Aqui está em milímetro, né? É importante essa verificação. Então, aqui vou clicar aqui no Enter. Né? Então, aqui já está marcado o primeiro ponto. Né? Ele já indica ali o primeiro ponto. Eu vou aqui para o segundo ponto. Vou pegar aqui. Confirmar também. E vou aqui para o terceiro ponto. Então tem os 3 pontos aí, vou vir aqui em Done. E aí ele já dá as informações com base nos 3 pontos verificados. Né? Então aqui ele mostra, né, os pontos ali que foram encadeados. Né? Ele mostra ali o elemento circular. E aqui ele informa justamente o diâmetro. Né? Deu 0,99. Né? Ou seja, deu 99 centésimos, né, de milímetro, né? Deu quase 1 milímetro. Né? O raio está aqui indicado, 0,495,
né? E aqui é a relação, você tem como justamente verificar aqui os pontos que foram marcados, né? Então isso aí é bem interessante porque eu tenho aqui a informação, né? Aí vem aquela pergunta, né? Poxa, mas será que é preciso? Será que realmente precisa esse tipo de medição? Né? É de fato uma medição precisa e a quantidade de verificações está muito ligada à estratégia de controle, né? Por exemplo, você pode fazer 3 verificações, tirar uma média, né? Você pode fazer 3 verificações, se uma delas der fora, você já pode considerar o elemento como um falho. Enfim, isso está muito ligado à questão da estratégia de controle, ou seja, os dados ligados à confiabilidade metrológica que o sistema está sendo inserido. Porque a gente tem que entender o detalhe que o objetivo, obviamente, é identificar os elementos que estão fora do padrão, né? Justamente para verificar o que está acontecendo no processo produtivo que está gerando aquela condição, né? Mas, obviamente, você pode ter um controle de fabricação muito preciso e o seu nível de verificação de controle de qualidade está bem espaçado, né, por causa desse controle, né? Então, inclusive, você pode ter uma estratégia metrológica que funciona em um determinado período e para um outro período pode ser que aquela estratégia não funcione, né, ou que ela seja muito rigorosa para o momento de verificação. Então, tudo está muito ligado a essa questão da estratégia de controle, análise de risco, né, que uma falha no elemento vai poder estar ocasionando, tá bom? É isso, no próximo vídeo a gente verifica a questão de linhas paralelas. Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui ligado à parte de metrologia 3D, a parte de projeção de perfil. No último vídeo a gente verificou justamente como fazer uma análise, né, de um elemento circular, né, o qual a gente fez a medição justamente desse elemento, né, ele deu ali aproximadamente 1 milímetro. Né, e hoje a gente vai estar verificando aqui distâncias lineares. Né? Vamos verificar a distância, né, da borda desse elemento para a borda desse terceiro elemento aqui. Né? Então vamos lá para o simulador. Lembrando que o link está aí na descrição do software. Né? Então vou deslocar aqui o elemento de localização aqui para a borda. É importante que ele fique ali o mais alinhado possível. Os elementos aqui não estão zerados. Né? Eu não preciso zerar, mas eu vou zerar eles só para uma análise direta. Porque ele estando zerado, quando eu deslocar para o elemento, eu já vou ter um valor ali específico, não vou precisar fazer encadeamento. A gente vai fazer encadeamento só para teste aqui do software, né? Mas teoricamente eu não preciso, né? Porque se ele está zerado nesse ponto, né? Veja que quando eu desloco ele aqui em Y, né? Veja que eu estou deslocando ele, né? Num ponto ali específico. Mas veja que em Y ele está justamente, a alteração que ele tem aqui de altura, né, é justamente para o eixo Y. Né? Só que o que me interessa é quem? O X, ou seja, quando eu estou deslocando ele para o sentido que me interessa, que seja tanto da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, o X é que vai estar representando aqui o valor linear que me interessa. Né? Então, com o valor deslocado em X, já que a gente está trabalhando aqui em milímetro, né, eu já vou ter ali o valor específico, né? Ou seja, não preciso estar ali com o eixo Y travado, não tem problema. Agora, claro, né, se eu estou querendo verificar um ponto ali específico, é importante que ele fique alinhado. Né? Então veja que eu estou deslocando aqui para a borda, deixar o mais alinhado possível aqui. Veja que ele deu aí aproximadamente 1,44, né? Ou seja, 1 milímetro, 44, né? Deu 449 milésimos de milímetro, né? Então 1 milímetro e 449 milésimos de milímetro. Então isso aí seria justamente o comprimento, né? Comprimento deslocado aí do elemento, né? Então aí eu já teria esse valor aí a ser verificado, né? Vou voltar aqui para a borda. Pronto, ele está aqui zerado, né? Foi onde a gente tinha referenciado. E aqui eu vou indicar justamente que a gente quer fazer a medição, né, de distância. Coloquei aqui em distância, né? Esse é o primeiro ponto. Eu vou colocar aqui o Enter. Eu vou confirmar aqui. Então, o primeiro ponto e vou lá para o segundo ponto. Alinhar aqui. Pronto, e vou confirmar de novo. Então, tem os dois pontos. Vou lá em Done, né?
E aí, observa que aí eu tenho justamente as verificações, né, da distância, né, ou seja, o comprimento, né, verificado, né, a gente tem até aqui na indicação aqui do gráfico de referência, essa distância verificada que está justamente ligada aqui ao L, né, que faz referência ao eixo X, ou seja, 1 milímetro, 441 milésimos de milímetro. Veja que deu uma pequena diferença quando a gente fez a medição ali direta e quando a gente encadeou, mas isso está ligado ao posicionamento do localizador, né? Por isso que é importante, né, numa análise metrológica, você ter mais de uma medição, né? Ali ou para tirar média, ou para fazer uma análise de desvio padrão, enfim. Tudo vai depender da estratégia metrológica ali do sistema que está sendo verificado, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem novos vídeos. Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de metrologia, né? Falando sobre projeção de perfil, sobre medição tridimensional, né? Análise de objetos, né? Nesse segundo vídeo a gente vai estar falando um pouco mais sobre a questão de projeção de perfil, né? Eu tinha mostrado para vocês no último vídeo falando sobre essa característica, né, do projetor de perfil. A gente falou sobre projeção diascópica, episcópica, né, falou sobre a diferença das duas. E aqui justamente nessa parte central a gente tem um modelo de projeção, né, e aí o que acontece? Ele está ampliado, então a gente não consegue visualizar todo ele, né, tem que ficar movimentando ele aqui. E aí eu trouxe para vocês aqui justamente para a gente poder observar como é esse modelo, né, que a gente está utilizando para medição. É esse aqui o contorno dele. Ele está aqui escuro justamente para simular como a gente consegue observar ele no projetor de perfil com a medição diascópica, né? Então é esse aí o modelo, né? E aí o que acontece? No projetor de perfil, a medição ela se dá justamente por meio do deslocamento, né, da mesa, né? Então aqui a gente tem aqui um elemento que está simulando a mesa, né? Ou seja, aqui seria justamente a mesa, e o objeto ele vai ficar na mesa e a projeção ela vai se dar em um display, né? Ou seja, em um outro elemento, né, que está ali agregado ao projetor de perfil, onde você vai ter as linhas de referência, né, que são justamente essas linhas aqui que estão de verde, né? Então são as linhas de referência. Então o grande detalhe do projetor de perfil é estar deslocando essas linhas, né, para um ponto que você deseja. Exemplo, eu quero fazer a medição do comprimento dessa peça, né? O objetivo é fazer essa medição, né? Se eu quero fazer essa medição, o que é que eu vou fazer? Eu vou ter que deslocar essa linha para uma aresta de referência, como essa daqui, né? Marcar esse ponto aí como ponto de referência. Aí depende muito do projetor de perfil, né? Se ele só tem anel graduado, se ele tem display, se ele tem um outro software. Quando eu digo display de deslocamento digital, se ele tem um software agregado a ele, como esse software aqui que a gente está observando. Mas de qualquer maneira eu vou ter que referenciar esse elemento aqui como exemplo, 1.0, né? Então vamos colocar aqui como o elemento 0, né? Linha de referência. Linha de referência. E aí justamente o que é que eu vou ter que fazer? Deslocar essa linha até ela ficar tangente até a outra aresta. Com base nisso, aí eu vou ter no display ou no software o valor do deslocamento, ou observando ali pelo anel graduado o quanto foi que ele deslocou, né? E aí eu vou ter esse valor especificamente, né? Então, fazendo justamente esse deslocamento pelo anel graduado, né, E aí vem um detalhe, né? Quem é que você movimenta? Você movimenta a peça. Você vai movimentando a peça justamente quando você gira, né, esses manípulos, né, o sentido horário, o anti-horário, né, indo para frente ou para trás. Você vai justamente posicionando a peça nesse display. Esse display, né, que é o vidro de projeção, ele fica fixo, né? E aí o objetivo é justamente você estar movimentando essa imagem da peça refletida até as linhas de referência, como a gente vai ver aqui na simulação. Então, exemplo, a gente tem aqui as linhas de referência, né? Então aqui as linhas de referência. Então vou só fazer aqui uma simulação rápida, exemplo, como se eu quisesse estar observando ali o comprimento da peça. Eu vou estar alinhando essa linha, né, o melhor possível ali a aresta de referência, né? Feito isso, né, eu vou estar, nesse caso aqui, como é um software de medição, né, eu posso estar, exemplo, zerando os eixos, né, e verificando quanto foi que ele deslocou, né? Ele está aqui com a unidade em milímetro, né, ele está aqui com a unidade em milímetro, ou eu posso estar escolhendo um objeto, um elemento de referência, como exemplo, essa linha aqui, né? Mas essa parte de construção de elementos geométricos, né, para poder estar fazendo o encadeamento das medidas, a gente vai ver depois. Então vou deslocar aqui direto no display até o limite da peça, né? Então desloquei até esse outro ponto aqui
Então veja que ele teve de deslocamento no eixo X, ou seja, nessa linha de referência aqui, esse valor, 8,1, ou seja, indicando a medida da peça como 8,1 milímetros, né? Ou seja, justamente indicando essa referência ali de deslocamento. Então veja que, lembrando sempre que o projetor de perfil, né, ele tem um foco bem específico, né? Eu digo foco, entenda esse objetivo, que é fazer a medição de peças pequenas, relativamente pequenas, né? Então, não dá para você estar utilizando o projetor de perfil para peças de grande porte. E até dá, exemplo, você tem uma engrenagem, né? Vamos colocar uma engrenagem aí com 100 milímetros de diâmetro externo, né? E você quer fazer a medição dos dentes ali da engrenagem, né? Que são dentes proporcionalmente menor do que o diâmetro, obviamente, da engrenagem, dá para utilizar tranquilo, né? Mas em resumo, existe um limite, obviamente, para cada projetor de perfil, né? Dependendo do projetor de perfil, do quanto é que você pode estar ali medindo, né? Mas, obviamente, o grande objetivo dos projetores de perfil são para peças de pequeno porte, né? Então, exemplo, nesse caso aí, sem utilizar, né, a parte de encadeamento geométrico, só pelo deslocamento, teria aí já esse comprimento da peça, né? Assim como posso pegar outras medidas também. Então, aí varia muito de projetor para projetor. Normalmente a gente tem 3 mais comuns, né? O convencional, que é só com o deslocamento no anel graduado, né? Então você tem que ir lá marcando os pontos, que funciona muito bem, né? Para a grande maioria dos casos ele funciona muito bem, inclusive o display dele gira, né? Onde a imagem é projetada, se você quiser fazer medição de ângulo. Você tem os projetores de perfil que vêm com indicadores, né, digitais de deslocamento, né? Então é similar a isso aqui que a gente está fazendo, né? Ou seja, seria uma simulação só com esse display que apresenta o valor, né, de deslocamento, e você ainda pode ter um projetor de perfil que agregado a ele um software de medição como esse aqui, tá bom? Então no próximo vídeo aí a gente já começa a trabalhar essa parte de encadeamento, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte da revisão do desenho técnico, né? A gente vem nos últimos vídeos falando sobre projeção, a gente falou no último sobre a questão da perspectiva isométrica. E hoje, para fechar essa parte inicial de projeção, vamos pegar aqui de um elemento, né, que está em perspectiva isométrica e fazer a projeção do mesmo, né? A gente não está aqui com medidas específicas aqui do elemento, mas a gente vai estipular as medidas para estar fazendo aqui a projeção, tá bom? Aqui é importante, né, a verificação do elemento da face frontal, né? A face frontal a gente vai estar definindo justamente como essa face aqui. Então dessa face aqui frontal a gente vai ter aí os rebatimentos, tá bom? A gente não vai fazer os 6 rebatimentos como a gente fez no vídeo passado, né? A gente vai fazer de fato aí os rebatimentos que deem para a gente poder cotar o elemento, tá bom? Bom, então nesse caso aqui, essa face, né, que a gente vai utilizar como referência, né, ou seja, a visualização tomando como base essa vista, né, então vamos colocar esse comprimento aqui do elemento, vamos colocar aqui com 100 milímetros, né, então pegar aqui uma linha, colocar aqui 100 milímetros, pronto, 100 milímetros aí essa linha de comprimento, né, essa altura aqui, né, pegando aqui uma relação proporcional aqui, vamos colocar aí 10 milímetros, eu acho que tá bom 10 milímetros. Vou colocar aqui 10 milímetros. Ok, 10 milímetros. Aí o que acontece? Esse elemento, né, é um elemento simétrico, né? Então a gente tem que tomar cuidado aí quando for fazer a relação do desenho, né, para não gerar nenhum erro ali, né? Então, outro ponto aqui que eu vou definir logo é essa altura aqui, né? Ou seja, essa altura aqui da peça. Eu vou colocar essa altura com 70 milímetros. 70 milímetros vai ser a altura. Então vou puxar aqui um elemento aqui central. Vou botar aqui 70, então 70 milímetros. Então, com esse 70, eu já vou fechar aqui esse comprimento lateral, que no caso aqui é 50, voltando aqui a gente vai ter 100. Né? Então aqui a gente já tem esse elemento aí central. E agora eu vou espelhar essa altura que a gente fez aqui, né? Então já vou espelhar ele aqui. Vou até deixar essa linha aqui no centro aqui para poder espelhar ele ali também pelo centro, né? Então pegar aqui esse elemento aqui, espelhar ele, beleza.
É o que acontece, a gente precisa agora fazer esse arco, né? Esse arco aqui do elemento, né? No caso, esse arco aí, eu vou deixar ele com 50 milímetros de diâmetro. Vou passar uma linha aqui de construção. Vou pegar aqui o elemento circular, vou fazer aqui, né, utilizando justamente o diâmetro, deixando aqui com 50. Né? Então, ele ficou aí com 50 milímetros, né, o tamanho dele. Né? Lembrando que é um esboço, né, referente ao desenho que a gente está fazendo. Eu vou cortar esse excesso aqui, que não me interessa. Tirar isso aqui. Vou espelhar essa parte aqui. Bom, então aí está o esboço, né, dessa vista aí frontal. Né? Então aqui a gente pode observar, né, esse comprimento. Ele está aqui indicado. Esse comprimento está aqui indicado. Ele tem um arco, né, aqui. Né, ele está com um arco aqui indicado. Tem um arco aqui também no outro lado. Está aqui também indicado. Aqui a parte de cima. Tá aqui aí fechando essa vista aí frontal. O que acontece? Dessa vista frontal, né, é de onde a gente vai ter os rebatimentos. Né? E aí eu volto a reforçar, né, um elemento que eu tinha comentado já tempos atrás. Vou aumentar aqui a espessura aqui para dar um destaque maior da linha. Eu tinha comentado tempos atrás que eu percebo alguns alunos, né, quando está nessa aula de desenho, né, eles têm dificuldade na projeção. Né? Exemplo, essa vista que a gente fez aqui inicialmente, eu já não sinto tanta dificuldade dos estudantes. Né? Ou seja, viu que a gente pegou aqui, não está com as medidas aqui, normalmente nos exercícios de desenho técnico a gente deixa já as medidas, né, no modelo isométrico, para do modelo isométrico fazer a projeção. Né? Então ele não está com as medidas aqui, mas a gente fez a suposição das medidas e já fez o elemento aí do lado. Beleza, aí o que acontece? Quando você vai fazer essa primeira vista, né, quando você vai fazer não, né, o que eu percebo aí dos estudantes, né, normalmente eles não têm dificuldade, mas é engraçado como eles têm dificuldade na projeção dos eixos, né, que é a questão do alinhamento. Por exemplo, fez essa vista aqui, vai fazer a vista lateral esquerda, vai fazer a vista lateral esquerda aqui, ou seja, fica desalinhado. Né? É engraçado isso, enfim, eu vejo acontecer bastante isso. Né? Então a gente tem que garantir esse alinhamento, já que é um rebatimento da vista. Né? Então eu vou deixar aqui uma distância de 35 milímetros, né? Descer aqui um pouco mais ela. E aqui eu vou pegar as linhas de construção direto pelo elemento de referência mesmo. Então veja aqui que está a altura aqui indicado, e o que é que eu quero fazer? Que eu quero deixar espessura. Né? Ou seja, essa espessura aqui. Né? Essa espessura aqui, vou deixar com 25 milímetros. Né? Então vou passar aqui 25. Vou subir aqui. E vou aparar aqui essas linhas que ficaram passando. Bom, então nesse caso aí, ela está com a espessura que a gente deseja. Está com a espessura que a gente deseja aí. E está aqui a vista lateral. Só que o que é que está faltando? Quando a gente observa, né, a vista lateral é justamente essa daqui. Quando a gente observa a vista lateral, o que é que a gente observa? Essas linhas aqui. Ó. A gente observa essas linhas aqui. Observa essa daqui também. E essa parte circular, como a gente está observando ela de frente, a gente vê ela como se fosse reta. Né? Então, a vista lateral esquerda dela vai ser justamente isso aqui. Né? Ou seja, é o segmento, né? Pegando essa linha aqui, passando aqui, essa outra linha passando aqui. Né? Então, ela vai ficar com esse formato aqui. Então, vamos fechar aqui. Bom, então aqui está feita a vista. Né? Vou deixar aumentar aqui a espessura dela. Aqui tem um detalhe interessante. Né? A gente falou em um vídeo passado sobre a questão das linhas que você não consegue visualizar na determinada vista, né? Ou seja, linhas ocultas. Quando a gente olha desse lado aqui, existe um elemento aqui também que a gente não está vendo. Mas as linhas estão alinhadas. Então a linha cheia ela fica sobreposta em relação à linha tracejada. Né? Se por acaso esse elemento circular ele fosse com um diâmetro menor, aí teoricamente a gente teria que passar essa linha aqui tracejada. Né? Teria que ter essa linha tracejada aqui para poder estar fazendo a indicação. Teria que ter a linha tracejada tanto em cima como embaixo também. Né? Mas aí o caso não precisa. Aí vem a pergunta, e aí? Quais são as outras vistas que a gente vai fazer?
aqui teoricamente encerra o ciclo de vistas, porque com essas vistas aqui a gente consegue ter todas as informações. Eu vou cotar aqui o elemento, né? Então aqui está 100 milímetros ali o comprimento dele, né? A gente tem aqui esse diâmetro aqui, está aqui 50 milímetros, né? A gente pode cotar aqui na vista ao lado essa espessura, né? A gente pode estar cotando aqui, né, essa altura aqui total do elemento, né, os 70 milímetros que a gente viu. A gente pode estar cotando aqui, né, esse elemento aqui de referência. A gente pode estar cotando aí os elementos. Então veja aí que, né, basicamente, né, com essas linhas aí a gente tem todas as cotas aí de indicação do elemento, né? A gente tem todas as cotas aí de indicação, então não teria necessidade de ter uma outra vista, né, para esse elemento, né? Então, basicamente, com a vista frontal e a vista lateral esquerda, a gente encerraria o desenho, tá bom? Bom, então esse vídeo aqui a gente finaliza essa parte de projeção, né? Pelo menos essa parte básica aí de projeção, né? Vamos dar seguimento aí com a parte de linhas, né, e outras características aí dos desenhos técnicos, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos aqui da parte de desenho técnico, né? E hoje a gente vai estar justamente comentando, né, uma pergunta, né, que uma pessoa inscrita no canal fez e a gente achou bem interessante, né? Na verdade ele fazia uma espécie de comentário, né? Reclamando, né, que muitos desenhos que ele estava recebendo na empresa onde ele trabalhava estava vindo sem a projeção da perspectiva isométrica, né, e que isso dificultava a questão da interpretação, enfim, né, e falava justamente da importância, né. Então a gente pegou esse comentário, né, para falar sobre essa questão da perspectiva isométrica, né, já que a gente está fazendo essa revisão sobre desenho técnico, né. E aí tem alguns detalhes bem interessantes, né? Quando a gente fala de perspectiva, né, a gente dá essa relação de visualização do objeto, né, dá uma relação, né, de forma, né, dá uma relação tridimensional, né, ou seja, a gente acaba tendo os três eixos aqui, né, de indicação, né, o x, y e z, então você consegue ter essa visualização melhor do objeto, né, melhor do objeto. A perspectiva isométrica, ela é uma relação, né, que chegou ao ciclo do desenho técnico, né? A relação de desenhar objetos em perspectiva é muito antiga, né? É muito antiga isso. Então é algo que foge ali da referência do desenho técnico no que diz respeito à projeção ortográfica, né? Mas oriundo ali, né, das ações de Gaspar Monge, né, e do passado, né? Só que a perspectiva isométrica, né, ela pode ser utilizada assim, né, nas referências de dos desenhos técnicos, né? Então hoje é muito comum a gente pegar um elemento com a projeção ortográfica e com a projeção dele em perspectiva isométrica, ou até em outro tipo de perspectiva, né? Existem outros tipos também de perspectivas, mas a mais comum realmente é a isométrica, né? Ela traz essa relação aqui de projeção a 120 graus, né? Então, se a gente dividir aqui o elemento, né, ele vai estar trazendo essa relação aqui a 120 graus. Né? Então, ele tem essa base. Né? E esse uso justamente dessa projeção a 120 graus é para poder dar, de fato, aí uma projeção de volume, né, igual, né, entre as faces projetadas. Né? Essa base dos 120 graus ela se inicia, né, com o eixo. Né? Se a gente for verificar que o ângulo desse eixo, um eixo aí com 30 graus, né, e aí a gente tem a relação da projeção. Então é muito comum a gente hoje pegar desenho técnico com a perspectiva isométrica. Eu não vou dizer nem que hoje é muito comum, né? É uma ação já de muito tempo, né? Só que pelo menos eu nunca vi nenhuma referência de norma que trouxesse a relação da obrigatoriedade de ter a projeção isométrica do elemento, né? Trazer essa relação da perspectiva isométrica, né, no que diz respeito ao desenho técnico final, né? Então eu particularmente nunca vi. Agora, claro que ajuda muito, né? Quando você pega um elemento, um desenho mais complexo, um desenho de conjunto,
né, e tem aquela indicação da perspectiva isométrica, fica melhor de visualizar as informações no que diz respeito aos detalhes, né, no que diz respeito aos detalhes. Quando eu falo de referência de norma da obrigatoriedade da representação da perspectiva isométrica, que pelo menos eu nunca ouvi falar, é uma coisa, mas existe norma referente à projeção isométrica, né? Então, isomeria, se eu não me engano, o termo aplicado. Então, a questão da projeção isométrica, quando executada para o desenho técnico, ela tem que trazer informações ali de fato fidedignas da interpretação do elemento, né? Então, quando a gente fala do desenho técnico em si, a gente tem que entender o seguinte, né? Não é porque eu estou utilizando a projeção ortográfica que ela é a relação única, exclusiva, que eu posso estar ali representando o elemento. Existem algumas variações que acabam ocorrendo aí de norma para norma, né? Então, exemplo, eu posso trazer uma representação de um desenho técnico, né, trazendo ele em perspectiva isométrica, um outro tipo de perspectiva, né, como a cavaleira, né, também é um tipo de perspectiva. Eu sei que existem outras também, mas de fato a isométrica é a mais comum. Então, se eu estou trazendo uma representação de um desenho em perspectiva isométrica, esse desenho, né, essa projeção, ela tem que ser de fato ali fidedigna ao desenho no que diz respeito às suas características. Então, exemplo, um objeto como esse aqui que está sendo representado, ele não pode ser representado de qualquer forma, né? Ele tem que ter uma indicação específica com base nas características do mesmo, né? Então, exemplo, se eu estou trazendo somente esse desenho aí como informação, né, de característica, né, eu vou ter que ter todas as informações no que diz respeito à cotagem dele, né, trazer lá comprimento, espessura dele, né, os detalhes, né, trazer as referências ali dos detalhes. Se eu estou trazendo somente um elemento em perspectiva isométrica para representar o desenho. Só que normalmente o que acontece? A gente tem a projeção ortográfica, né, você vai ter lá os rebatimentos lá da projeção ortográfica, trazendo o detalhamento no que diz respeito às cotagens, e a projeção isométrica para uma visualização de entendimento de como é que fica ali o elemento finalizado, ou interpretação do mesmo ali para uma montagem, manutenção, coisa do tipo. Alguns casos, né, inclusive algumas relações referente a características de aplicação, eles acabam saindo também na perspectiva isométrica, né? Exemplo, uma relação de corte, né? Você quer fazer uma representação de um corte ali na peça, né, quer fazer a representação de um corte, então você pode estar projetando aquela perspectiva isométrica ali em corte, né, para mostrar algum detalhe que também estava indicado ali na projeção ortográfica, né. Então a perspectiva isométrica ela ajuda muito, né, mas eu nunca vi nenhuma obrigatoriedade sobre a apresentação dela. O que a gente tem que entender é que o desenho técnico ele tem que trazer todas as características referentes ali a indicação do elemento físico, né? Seja se for para fabricar, para inspecionar, para montar, né? É preciso que venha essas informações, né? Então, tanto características dimensionais, parte geométrica, parte de rugosidade, indicação de material, né? Essas informações elas devem ser contidas ali no desenho, né? Então, se você tem um desenho que mesmo tendo uma projeção ortográfica que às vezes não está tão bem diagramada, mas traz todas as informações, ok, o desenho ele está apto, né? Ele pode passar ali por uma melhoria de diagramação, ter até uma inserção de uma perspectiva isométrica ali para facilitar, mas a nível de característica, né, não anula essa aplicação do mesmo, né? Então a perspectiva isométrica ela acaba sendo ali um elemento para facilitar, né? Para facilitar na maioria dos casos dos desenhos, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu!